Olá pessoal, meu nome é Rebeca Casagrande, sou diretora do São Paulo Film Festival e hoje vamos ter um debate que faz parte da mostra Mulheres no Cinema com uma convidada mais do que especial, Débora Ivanov. Muito obrigado. Com certeza é uma honra ter você aqui. Imagina. Obrigado, Rebeca, pelo convite. Queria parabenizar também pela iniciativa de realizar uma mostra focada em valorizar as mulheres do nosso setor, né? Estou muito feliz de estar aqui. Ah, que bom. A gente está aqui, toda a equipe aqui do Bastidores, está todo mundo em festa aqui com a sua presença. Gostoso. Bem, Débora, sei que você já fez mais de 60 filmes, tem mais de 200 premiações mundo afora, já foi diretor da Ancine, teu currículo é realmente incrível. Queria que você contasse como que você começou na área, né? Bom, primeiro que eu me formei em Direito e comecei a estudar comunicação visual também e não imaginava que ia me encantar pelo mundo do audiovisual. E nem também imaginava que o direito podia ser útil para mim no futuro, né? Comecei fazendo filmes em vídeo. Peraí, você se formou em Direito, tudo tal, aí você... Formei em Direito, comecei a trabalhar na Assembleia Legislativa com parlamentar, né? E acho que eu sempre tive uma veia de ativismo, né? Trabalhava na área de meio ambiente e né, nesse trabalho eu visitava municípios do interior para falar sobre a recuperação do rio Mogi Guaçu. Né, falava com prefeitos, com lideranças, etc. E vi que eu precisava de materiais visuais para sensibilizar as pessoas. Né? E comecei a fazer trabalhos, comecei a propor que a gente tivesse algumas ferramentas de audiovisual para esse trabalho de ativismo. Nossa, né? Então foi... Bem lá no comecinho. Bem lá no comecinho. Depois, mais adiante, eu conheci o meu esposo, né, com quem eu vim me casar anos depois, e ele também atuava na área parlamentar, e sempre, desde jovem, ele teve cineclubes na escola, na faculdade, na pós-graduação, e etc. E quando a gente se apaixonou, né, nós decidimos que a gente queria trabalhar mais com audiovisual. A gente entendia que a ferramenta do audiovisual era muito poderosa para impactar positivamente o mundo à nossa volta. Né? Através do audiovisual você pode inspirar as pessoas e sonhar com um mundo diferente. Né? E nós começamos a fazer, paralelamente ao nosso trabalho, nós começamos a fazer vídeos de ativismo mesmo, para movimentos sociais, de trabalhadores, de mulheres, de estudantes. Vídeo simples, nossa, tá? Que legal. Vídeo simples, né? E aí, claro que a gente acalentava, como todo cineasta que está no começo da sua carreira, de fazer seus trabalhos autorais, né? Uma coisa é você fazer trabalhos de encomenda, outra coisa é você falar, oxe, eu queria fazer um poema do Mário de Andrade, ou eu queria, né? E a gente acalentava esse desejo e nós ganhamos, na época, um prêmio Estímulo, que eu não sei se existe ainda hoje, do governo do estado de São Paulo. Era extremamente disputado e importante para quem estava começando a sua carreira. Eu queria falar para você, Rebeca, que quando eu comecei, o cenário político era terrível, porque era um período... Pessoal, você sonhar de fazer Isso foi cinema... mais ou menos quando, assim? Então, anos 90. Você sonhar em ter uma carreira profissional do cinema ou do audiovisual, na época não se falava de audiovisual, falava cinema, que a gente tinha muito pouca oportunidade para produção independente nos canais de televisão. Acho que a TV Cultura era a única que dava uma chance para produção independente. Fora isso, você não tinha essa possibilidade. Você pensava em cinema. Você sonhar com isso num período em que o governo era o governo Collor, e ele acabou com tudo. Acabou com o que seria hoje a Ancine, que era a Embrafilme. Acabou com o Ministério da Cultura. Acabou com qualquer política de desenvolvimento do setor. E você lá, jovem, com terra arrasada nas políticas públicas, falando, eu quero fazer cinema. Não quero ser mais advogada, né? Eu não quero trabalhar com direito, eu quero ser uma profissional do audiovisual num momento de terra arrasada. E aí você precisa ser muito resiliente e persistente. E nós olhamos um para o outro e falamos, é isso que a gente quer.
e, portanto, eu prefiro morrer tentando do que abrir mão. Sabe, assim, eu prefiro, posso não conseguir, mas eu quero morrer tentando, entendeu? E aí não tinha nada, não tinha financiamento público. É a época, inclusive, que depois na história vai ser chamada da Primavera do Curta. Porque a única chance que você teria de produzir alguma coisa mais autoral era no ambiente do curta-metragem. E na época eu disputei esse prêmio e ganhei um dinheiro para fazer. Hoje seria talvez 100 mil reais, nossa, alguma coisa assim. É demais, para você fazer um curta-metragem em película. Tinha a obrigatoriedade de ser em película. Aquelas câmeras gigantes e tal. Você já gastou quase todo o dinheiro, né? Todo o dinheiro. O dinheiro, apesar de parecer grande, para você fazer em película... Quanto custou, tipo, assim, mais ou menos na época? Não lembro. Porque é muito caro a película. É muito caro. A gente fez em 35 milímetros, é muito caro. E ainda escolhemos fazer uma obra, um conto do Mário de Andrade, que se chamava Nelson, de época. Caramba, básico, porque... Não podia ter inventado uma coisa mais simples. Com várias pessoas, né, para encarecer mais. Não, cenário, figurino, locações, todas de época, né? Então, foi muito difícil. Então, com esse dinheiro que parece grande, eu fiz produção geral, produção executiva, direção de arte, não só direção de arte de idealizar, não, eu pintei parede, eu restaurei móveis, eu envelheci objetos. Fora isso, eu também cuidei de alimentação, porque o dinheiro não dava, né, para tudo. Sim. E cheguei também a ser motorista, levava os atores para casa. Maravilhoso. Para dizer que acho que é legal lembrar desse momento, porque é onde você tem que se empenhar muito para fazer, é uma oportunidade de ouro você fazer um curta autoral bem feito, né? Uma super ideia, nossa. Lindo, né? E com esse curta-metragem, a gente foi para o Festival de Curtas-Metragens Internacional de São Paulo, a gente foi convidado, a gente começou a escrever, entender esse universo dos festivais, os festivais são muito importantes, né, como esse aqui, para dar visibilidade para os talentos que estão surgindo. E a partir dessa inserção nos festivais, a gente foi convidado para ir para Chicago, por exemplo. Caramba! No festival de lá, exibir o nosso filme. Aí você começa uma outra trajetória. Nossa, vocês foram pioneiros praticamente, sim. Né? E aí você... Para quem está começando, você tem que manter a sua outra atividade, né? Como é que eu ganho meu pão de cada dia? Maravilhoso. Meu pão de cada dia. Então eu faço aqui um autoral com muito sacrifício, mas continuo fazendo uma série de outras ações para a minha sustentabilidade. Então como eu fiz comunicação visual, eu comecei a trabalhar também como design gráfico e design de espaços para exposições de arte. Nossa, que legal. Então, eu passei a fazer os catálogos, o visual de todo o Festival Internacional de Curtas-Metragens, o Festival de Documentários, comecei a fazer cartazes de filmes para outras pessoas, enfim, era uma maneira de eu me sustentar. Uhum. Esse curta, então... Você tem ele digitalizado hoje? O quê? Esse curto que você fez em película? Não, acho que não, acho que não. Na época também eu procurei, como nós não tínhamos formação na área, então nós fizemos alguns cursos livres, bacanas, de como produzir, como se fazer um orçamento, como estruturar um projeto, né? Claro que a gente se capacitou para poder concorrer aos prêmios, né? Uhum. E depois desse curta, nós ficamos acalentando, obviamente, você sabe, você é cineasta, você sabe muito bem. Nossa Senhora. Que a gente tem, eu acho que todo cineasta, todo diretor, todo produtor, todo roteirista tem uma série de ideias, né? Nem todas ele vai conseguir viabilizar, então ele fica atento às oportunidades. Eu tinha um gavetão assim, cheio de ideias que eu ia formatando nos tempos livres, né? Ai, que legal. E para poder buscar oportunidades. Então depois continuamos fazendo filmes em vídeo, e quando surgiu a oportunidade de se fazer junto com a União Municipal dos Estudantes, né, que vinha já essa relação do ativismo anterior,
a proposta de realizar um documentário sobre Geraldo Filme. Geraldo Filme foi um sambista muito importante, um dos grandes nomes da Vai-Vai. Que legal. Já um autor já falecido e que criou músicas lindíssimas para Vai-Vai. E a ideia era contar a história do samba paulista através desse personagem. E aí nós adoramos a ideia, junto com eles buscamos financiamento, conseguimos um financiamento. Na época também, talvez uns 150 mil, né? Para fazer em película. Nossa. Fizemos em 16 milímetros. Não, e o desafio de você gravar em película e não poder errar deve ser... Imagina. Pelo amor Cada de lata Deus. daquela ali, você fala, meu Deus! Não posso errar de jeito nenhum. Não posso errar. Ai, caramba! E esse filme foi muito importante para mim, porque primeiro exigiu uma dedicação brutal de resgate histórico. Esse filme se tornou muito importante para a história do Carnaval paulista, porque você não tinha esse registro documentado. É importante porque a gente fez um resgate, o filme chama Geraldo Filme. Crioulo cantando samba era coisa feia. A gente conta a história de quando os negros no país, eles, num espaço público, tocavam samba, eles eram presos. E como é que uma história dessa de opressão brutal se torna, décadas depois, um símbolo nacional, né, da cultura nacional. Nossa, cara. Então a gente foi até o interior conhecer onde os escravos se encontravam nas rotas comerciais, e daqueles barracões eles desenvolviam um samba coletivo, como que surgem as primeiras escolas de samba. E essas imagens foram muito difíceis de conseguir, em acervos privados, acervos da Cinemateca e acervos da TV Cultura. E a gente se dedicou tanto a que esse filme ficasse primoroso do ponto de vista de conteúdo e de técnica, né? Que esse filme vai alavancar nossa carreira. E aí eu vou contar para você por quê? Tá. Eu tô gostando. Por dois motivos. Primeiro, que já era um filme de... A gente quando começa, a gente começa fazendo curtas, né? A gente não vai querer fazer um longa-metragem. Primeiro, né? Ainda mais em película, né? Não, pois é. E mesmo que não seja em película, é bom você exercitar no pequeno formato. Sim, com certeza. Exercitar narrativa, exercitar técnica, exercitar trabalho em equipe, tudo, né? Esse já seria um passo 2, que era um média-metragem, tinha 52 minutos. Porque nós fizemos uma parceria com a TV Cultura e tinha que ser esse tamanho, né? Como o desafio era muito grande, porque era também um resgate histórico muito grande, eu pedi para uma amiga me indicar um produtor executivo, para que eu pudesse estar mais livre, né? E essa produtora é a Sara Silveira, muitíssimo conhecida no mercado, né? Um grande nome, né? Ela me indicou o Caio Gulani. O Caio Gulani, que a gente vai ser no futuro sócios, né? O Caio Gulani, não existia Gulani ainda, né? Eles eram executivos de projeto, produtores executivos em várias produtoras, já fazendo longas metragens. Então, eles vinham com uma experiência, uma bagagem grande. E aí ela falou, eu acho que ele tem uma brecha na agenda dele e tal, quanto tempo vai precisar? Eu falei, não sei quantos meses e tal. Ela falou, vamos ver se ele topa, né? E aí o Caio topou. E a gente vai se apaixonar pelo Caio, profissionalmente, né? O Caio, como são os Gulanes, né? Eles são alegres, são destemidos, são experientes, eles mantêm o set de filmagem alegre, mesmo que esteja o mundo caindo, dando tudo errado. Que é importantíssimo, né? Você acaba animando, né? Sempre buscando boas soluções, muito inteligentes e tudo mais. E aí o Caio vai fazer essa produção e a gente vai se aproximar muito como amigos. E mais adiante, mais um filme depois, a gente vai se tornar sócios. Caramba. Foi importante também esse filme, porque a gente concorreu no Festival de Documentários, que é o It's All True, que é o mais importante da América Latina, e ele ganha como melhor filme brasileiro. Uau! Nossa! Por conta do resgate histórico que ele fez e tudo mais. E ganha
todas as capas dos jornais, dos principais jornais. Estadão, Nossa. Folha, o Jornal de Brasília, capas inteiras, assim. Imagina como você ficou muito animada, né? Não é que eu fiquei muito animada, fiquei em choque. Eu fiquei tão chocada que o dia que saiu a premiação, eu não saí da sala. Assim, tava todo mundo lá fora se cumprimentando e tal. E eu fiquei lá na sala escura do cinema, no Cine Sesc, né? E eu falei, não é possível. Caramba! Nossa, que demais. Nossa. Muito bacana. Então, isso te dá quando você ganha um prêmio num festival, ainda mais num festival já consolidado, de prestígio e tal, você tem aquela confirmação de que você está no caminho certo, né? Sim. De que teu potencial foi visto pelo mercado, visto por críticos e tal. E então esse filme foi um marco na nossa vida. Acontece que, paralelamente, o Caio e o Fabiano, que eram os irmãos, eles atuavam em dupla, em todos os filmes, dupla. Eles estão se empenhando para formar uma produtora. Deixar de ser profissionais contratados para formar a sua própria produtora. Eles fizeram FAAP. A Laís Bodansky também fez FAAP. Eles eram colegas. Ah, eles eram colegas. Eles fizeram o primeiro curta dela. Eles na faculdade já começaram a produzir. Eles viram que na faculdade, eles sempre falam isso, na faculdade todo mundo queria ser diretor, né? Aí eles olharam para lá e para cá e falaram, cara, mas ninguém quer ser produtor. Vamos nós, então, começar a exercitar a produção e começar a produzir os filmes dos colegas e até dos professores. Né? É assim que eles começam a carreira deles. A Laís Bodansky está se lançando com o seu primeiro longa, que é O Bicho de Sete Cabeças. Sim. E, como eles são muito próximos e eles já são experientes, eles falam, eu quero produzir com a Gulani, com os Gulanes, né? E a Gulani fala para a Laís, a gente vai estar formando a nossa produtora. A Laís tem uma pequena produtora, eles estão formando uma produtora, eles se sentem ainda frágeis, porque não, uma coisa é você prestar serviço para alguém, outra coisa é você empreender um negócio. Ah, com certeza. Aí eles vão até a Sara e falam, Sara, vamos fazer uma coprodução de 3? Só que você é a produtora experiente, você vai ser a proponente do projeto e etc. A Sara topa, eles fazem as 3 produtoras juntas, é o mesmo período que a gente está fazendo o geral do filme. É o primeiro filme que aparece Gulani, então, que é uma coprodução. Que foi de 2003? Não, foi antes. Foi antes? Acho que talvez 2000, por 2000? aí. 2000. 98, sei lá, 99, por aí. Né? E aí, eles têm a primeira vez que aparece Gulani, né? A Sara chama Som e 19, a da Laís chama Buriti, 19, Buriti e Gulani apresentam o primeiro longa. Para você ter uma ideia, o Rodrigo Santoro... Nossa, foi o longa, né? Não, o Rodrigo Santoro, na estreia do filme, na pré-estreia, a sala lotada, o Rodrigo Santoro vai pra frente e é vaiado, assim, de ponta a ponta. Porque ele era um menino bonitinho da Rede Globo. É verdade. Não se conhecia o potencial dele. Sabe, tipo... esse tal. Colírio, né? Terminou o filme, todo mundo aplaudiu de pé a atuação dele. Foi incrível, né? Pelo amor de Deus. Foi incrível. Então é a primeira vez que eles assinam e o geral do filme vai ser a primeira vez também que eles vão estar assinando. Não, depois a gente tá muito juntos. Eles estão procurando um locus para fazer a sua produtora. Que a produtora deles, a gente falava para eles assim: vocês têm muito conhecimento, né? Cadê esse conhecimento? Cadê os materiais de vocês e tal? Era uma caixinha assim, com umas rodinhas e uma cordinha. Que eles punham, cada produção que eles iam, eles punham dentro do carro e pegava a caixa, que era o escritório deles. Maravilhoso. E aí eles estão procurando um lugar, eu convido eles, então, a gente já estava fazendo já um segundo documentário juntos, e eu convido eles para a gente dividir o escritório. Né? Na verdade, nem dividiu o escritório. Eles ficaram com uma salinha na casa que a gente tinha. Uma salinha só, porque a dinheiro não dava.
né? Sim. E é bonito ver essa história. Nossa, a gente tinha muito lindo. orgulho. Não, é e ele, lindo. assim, começou com Bicho de Sete Cabeças, ou filme. Você fala, uau! Não, e é importante a gente dizer que não começou com bicho. Começou produzindo para várias produtoras. Quer dizer, isso eu acho que é importante a gente falar também para as novas gerações, né? Você se dedicar muito também, parcerizar, trabalhar com os outros, para você adquirir experiência. Porque ninguém as pessoas acham que tem às vezes uma ideia equivocada, porque ele é meu concorrente. Não, eu acho que você tem que... Pelo contrário. Tem que ter uma inteligência para saber, olha, talvez falta um pouco na minha equipe a experiência que o outro tem. Sim. Às vezes, ou de distribuição, o que seja, né? Tanto que na Gulani a gente era os reis das coproduções. Entendeu? Os reis, porque a gente adorava fazer coprodução. Exatamente o que você falou, Rebeca. Um tem uma expertise, o outro tem outra. Vamos se juntar. Lógico. A gente fez muita coprodução, de 2, de 3, mas assim, muitas. No começo, então, foram muitas. Uhum. E aí o que vai acontecer? Então, aí a gente divide o escritório, mas não é sócio. Tá. Eu faço os meus filmes ele naquela sala e ele está com o Uhum. Bicho de Sete Cabeças, só que eles já tinham e continuavam prestando serviços para fora, para outras produtoras. Nisso, o Babenco vai fazer Carandiru. E o produtor dele de décadas, não sei por que não poderia fazer. Uhum. E eles estão procurando alguém. Esse cara. E eles convidam o Caio e os dois, imagina o Babenco apostar em jovens, né? Então, caramba. Esses dois jovens fizeram já Castelo Rá-Tim-Bum como produtores executivos, fizeram filmes menores, fizeram o Bicho, né? O Bicho teve repercussão. Ele aposta na dupla. Quando eles apostam na dupla, e eles querem formar a produtora deles, lá eles vão trabalhar como executivos. Nós estamos juntos na mesma casa. Uhum. E eles vão ficar... São anos de produção. Só o Carandiru levou 3 anos. Nossa, demorou tudo isso. 3 anos. Não sabia que demorou 3 anos. Então, era muita dedicação. E eles queriam começar os projetos, ter os seus próprios projetos. Uhum. Né? E nesses primeiros projetos, um é meu, um é comigo. Um outro, a família Schirman, lembra que deu a volta ao mundo? Sim. O Cal Hamburger, que tinha feito Castelo Rá-Tim-Bum, tem um projeto que gostaria de fazer com os irmãos Gulani. E o Heitor Dália, não sei se você conhece, o Heitor Dália, que é super cineasta, estava fazendo seu primeiro longa, chamado Nina. Então, todo mundo aqui, só o Cal, que era mais experiente, né? Os outros eram primeiros longas. Como que eles vão tocar, levantar recursos, estruturar esses projetos, se eles estão no Babenco? Que é uma honra, uma coroação de uma carreira. Né? Nossa, imagino. É nesse momento em que eu tô lá e falo, gente, vocês vão estar lá, mas eu tô aqui. Uhum. O que vocês acham de a gente ser sócios? Né? E é nesse momento em que a gente já estava trabalhando juntos há alguns anos, uns 3 anos mais ou menos, e que a gente se torna sócios. Foi bem nesse momento, então estava meio que nessa produção do Carandiru, nessa produção do Carandiru, esses outros projetos. Aí esses projetos estavam nascendo, né, do zero. Então também é muito sacrifício o começo, né? Nossa. Você assumir. Então o Cal, ele tinha a produtora dele, né? O Schirman tinha a produtora deles também, então era coprodução. O Queiro, que era comigo, eu tinha a minha produtora, pequenininha também. E o Heitor Dália, não. Esse a gente escreveu em nome da Gulani, etc. E assim começa a produtora. Então, com 4 projetos na carteira, que a gente tinha que alavancar do zero. Né? E cada um completamente diferente do outro. Na época, para levantar, era mais fácil, mais difícil? Não, muito difícil. Mais difícil, não muito era? Difícil. Tá. Você vê, se o Collor acabou com tudo em 91, né? 93, 91, 93 tem a lei do audiovisual. E 2001 é criada a Ancine, com mais alguns incentivos fiscais. Em 2001, a gente está mais ou menos nesse período. Levantar recursos para os filmes era assim, um trabalho gigantesco. Você tinha os editais federais e tinha os editais do estado de São Paulo, mas que não fechava.
Aí tinha a lei do audiovisual, que é semelhante à lei Rouanet, que você tinha que buscar nas empresas. A gente não sabia fazer isso, porque você falar na empresa... uma coisa é quando você participa de um edital. Quem vai ler seu projeto é da área. Sim. Né? Você está concorrendo com pessoas da área e tudo mais. Agora você vai lá procurar uma Adidas. Ele só quer saber se tem um famoso aí, não tem? Não só. Não, assim... Além disso que você está falando, muitas vezes a empresa não tem nenhuma área para te atender. Você não sabe nem com quem falar. Caramba. Né? As pessoas... Eu lembro que eu fui numa empresa um dos filmes que passava em Santos. E aí eu falei, vou mapear a região do Porto. Gente, aqui tem empresas multinacionais incríveis. Mapeei tudo e comecei a tentar falar. Falei, gente, eu não conseguia nem chegar na pessoa. Porque assim, uma empresa de carbocloro, de cloro para a indústria. A outra de petróleo, mas que não é a Petrobras. Eu falei, gente, com quem falar? E a empresa também, o dia que eu consegui falar na carbocloro, ela me perguntou assim, mas por que eu faria esse filme? Tipo assim, eu produzo cloro para a indústria. Aí na hora eu falei, por que as empresas, muito importante também a empresa apostar nos talentos, né, da região em que ele está inserido. Né? E sem contar que hoje existe um amadurecimento das empresas que antigamente não existia. Imagina se preocupar com uma questão dessa. Não, por exemplo, a lei foi criada em 93, ela passa a vigorar em 94. Leva-se anos para que a gente consiga, a gente fala que é conseguir a embocadura, né? Entender como é que funciona, as empresas também tirar um pouco da resistência deles, abrir as portas para conversar, né? Que é isso, a empresa fala assim, oi, o que eu tenho a ver com o seu filme, né? E aí eu falei, não, inclusive vai ser interessante eles verem que você apoia talentos locais, inclusive para o seu mercado consumidor. Aí ele voltou assim para mim, mas o meu mercado consumidor não é o público em geral, são outras empresas, são poucos. Aí eu... Mas foi bom, foi um aprendizado, né? Foi aprendizado. Cada filme era um aprendizado. O Heitor Dália vinha da publicidade. E ele era muito sofisticado em termos de arte, né? Então, antes do filme existir, ele preparava aquelas pranchas enormes, assim, com as cores de cada personagem, sabe? Com as tendências cromáticas, assim, da evolução da história. Aí a gente falava assim, caramba, que lindo, mas o que eu faço com isso na hora de captar o recurso? Mas não deu outra. A gente comprou uma pasta desse tamanho aqui, levava essas pranchas, porque era o que a gente tinha, né? E aí, caramba, o que eu vou falar de cores lá? Como é que vai ser? O outro filme era uma história de Plínio Marcos. Então, Plínio Marcos, assim, é considerado uma pessoa que fala só dos miseráveis, né? Dos desvalidos, das prostitutas. Nossa. Como é que eu vou falar de Plínio Marcos numa empresa de cloro, né? Caramba! Como é que eu vou falar? E eles falavam assim, por que chama Querô? Porque a mãe dele se matou bebendo querosene. Era uma prostituta de beira de cais. Aí o cara, eu não quero esse filme. Aí depois você vai aprendendo. Eu fui mudando o discurso. Porque eu falei, ele é isso também, mas ele também é a história de um menino órfão, né, que vive, um menino de rua, que enfrenta todas as dificuldades para sobreviver, né? Então, aí eu falei assim, nós vamos contar a história que reflete o cotidiano de milhares de crianças que perambulam pelas ruas do nosso país. Muda, né? Não, com certeza. Você não é importante, exatamente, aí você vai sofisticando a abordagem. Mas até a gente conseguir acertar a abordagem, assim, levou muito tempo. E até a pessoa aceitar a querer conversar com você, né? Também tem isso. Né? Exatamente. Então, sei lá, de 50 empresas que você visita, a gente acertava 2, vai. Quando acertava, né? Então, tanto é que a Agulani, já desde o começo da sua história, ela apostou em formar um time. No começo era eu e eles, quando eles podiam, mas de focar na área comercial, na área de negócios.
Então a gente essencial, né? Essencial. Ver o filme como um produto, não a arte. Assim, a arte é óbvio que ela é imprescindível, mas sim. Eu acho que um dos maiores erros, acho que das pessoas é não, assim, acho que desde o começo, desde o roteiro, isso aqui ele vai ser mais para um comercial ou isso é mais para, sei lá, ganhar um festival? A gente tem que pensar nessa abordagem. Mas mesmo que seja para ganhar um festival, onde está o dinheiro para você fazer essa obra? Não, também. Aí também. Né? Com certeza. Então, eu lembro que uma das pessoas que veio trabalhar com a gente veio para trabalhar na área de desenvolvimento, que ela tinha muita experiência em dramaturgia para teatro. Então, ela veio para ajudar esses 4 filmes a se desenvolver com qualidade, né? E metade do tempo dela, ela buscava oportunidades internacionais. Então, tinha o filme do Heitor, que tinha uma linguagem de mangá. Ele falava, precisamos conseguir um coprodutor no Japão. Uhum. Claro! Como conseguir um coprodutor no Japão se você acabou de começar? Entendeu? Aí, a gente pegava os catálogos de festivais internacionais e buscava as produtoras e entrava em contato. Nossa, que demais! Nossa, não, era muito legal. Aí nós fomos achando a maneira de buscar esse recurso. Né? Então, mesclando editais, mesclando incentivos fiscais, porque os incentivos fiscais também não é só a lei do audiovisual, tem incentivos fiscais para empresas do setor. Na época, tinha para as grandes distribuidoras, para as distribuidoras estrangeiras que remetem lucro para o exterior. Então, a gente buscou também essas distribuidoras, algumas entraram, outras não, através desses incentivos. E buscando empresas. Então, com isso, tem filme que a gente conseguiu alavancar em 2, 3 anos, teve filme que a gente demorou 4 anos só captando recursos. Caramba! Né? Porque era muito difícil, e até hoje. Ainda também é. Ainda hoje é bastante difícil. Depois que surgiu o fundo setorial, depois que ele ficou grande, né, virou a grande alavanca de desenvolvimento do setor. Mas isso passa a acontecer a partir de 2013, por aí. Né? Até então... É super recente, né? É super recente. Então foi muito interessante quando você muda de participar de uma produção de alguém para você alavancar um negócio, né? É muito difícil, precisa de muita dedicação. A gente trabalhava dia e noite, até dormindo a gente estava trabalhando, porque já estava planejando o dia seguinte, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, e etc. Passam os 3 anos, o Carandiru é babenco, né, gente? Nossa. É babenco. O Carandiru vai estourar nas bilheterias e nos festivais internacionais. Então, o Babenco, com o filme, com o Carandiru, ele foi para Cannes, né? Com um tapete vermelho, né? E aí Fabiano foi para lá também, tapete vermelho, limousine, as marcas mandando ternos, mandando tudo, né? Só que foi incrível, isso coroou a carreira deles e ajudou também a nossa empresa que estava começando, que afinal era dos mesmos produtores de Carandiru. E no ano seguinte, aí o Fabiano, quando volta, fala, a gente precisa estar no mercado internacional. A gente não pode ser um flash. O que eu vi lá, assim, a gente precisa buscar oportunidades lá. Para isso, a gente tem que estar lá todo ano. Só que já era ano seguinte. E a gente falou assim, mas não tem filme lá, concorrendo. Nós vamos como, Fabiano? Não, incrível essa sua ideia, mas... Tá, aí como a gente vai executar como? Isso? A gente tem que ir com filme ou sem filme, a gente tem que ir com as nossas carteiras de projetos na mão. Mas como que faz? Como que faz essa carteira? Como é que escreve? É grande, é pequeno? Tem 10 páginas, tem 2? Como que é? Como é que a gente faz isso? Entendeu? E a gente não tem dinheiro. Você acha o quê? Vai ficar indo pra Cannes, assim? Né? Como se então, fosse... se com Carandiru ele foi com os melhores hotéis, com tudo, o ano seguinte a gente decide, então, que tá certo, ele tem que ser presença constante para criar confiança e entender o mercado. E a gente decide pegar um empréstimo no banco. Na época foi 30 mil reais. Você tá brincando, vocês ainda... a gente não tinha dinheiro. Caramba. Imagina, vai mandar alguém pra... Passagem é cara. Não, sim, mas... Ficar lá 10 dias, né? Aí a gente
caramba, vamos pegar, fui eu que fui no Banco do Brasil, pegar 30 mil reais, morrendo de medo na época, morrendo de medo, porque tinha as nossas despesas com pequena equipe, com tudo. E depois tudo. tem que pagar ainda isso, tem que pagar. Eu lembro que foi tão dramático que a gente sentou numa mesa assim, os três, cada um pegou a chave do seu carro. Meu carro era um Golzinho, 1000, era carrinho, entendeu? Ninguém tinha patrimônio ali. Sim, de família, né? De famílias simples. Embora vocês já, né, tivessem ainda conseguido fazer bastante coisa, mas ainda estávamos assim, nós alavancando, né? Você manter uma produtora no dia a dia não é simples, né? Aí a gente pegou lá o Golzinho 1000, o outro tinha, sei lá o quê, a gente pôs as chaves do carro, bem dramático, pusemos uma mão no outro e falou assim, se der errado, a gente vende os nossos carros e paga essa dívida. Caramba! Dramático, assim, né? E lá foi o Fabiano. Nossa. Se num ano ele foi com todo o glamour, no outro ano, num hotelzinho furreca, longe de Canaã. Sabe, assim, no pior hotel que tinha, distante, mas foi. E isso foi também, assim como o exercício de ir nas empresas as primeiras vezes, também o exercício de você estar lá fazendo sozinho, network. Fazendo network sem filme em competição, que fica mais difícil, mas conhecendo os players, sabendo como é que faz, como é que acontece, exercitando. E assim nós decidimos ter presença constante e ele passou a ir para Cannes e Berlim sempre para poder fazer esse network. Que anos depois vai se refletir em coproduções internacionais. Nós fizemos coprodução com a França, com China, com o Japão, com a Alemanha, com Portugal. Isso vai se refletir. E você vê como, assim, entendeu? Um sonho, posso dizer, né? Foi tão adiante até pela persistência. Vamos pegar um empréstimo para ir. Você fala, caramba. Quem escuta fala, é doido, né? É doido. Você tá querendo, é uma coisa que não vai te retornar financeiramente para você pagar. Mas, assim, a longo prazo é um super investimento. Né? Não, e você imaginar que no começo, fala assim, eu tenho 4 longas. Não, você tem 4 longas captando. Você não tem nada de dinheiro girando. Né? Tanto que a gente brincava, que isso é muito legal também de lembrar, a gente brincava porque aí ele continuava prestando serviços para fora também, e eu também, continuava com o meu escritório de design lá para garantir o meu dia a dia, né? E vira e mexe a gente falava assim, caramba, estamos sem dinheiro nenhum. Aí o Caio gritava assim, põe a placa lá na entrada da vila, era um código, a placa na entrada da vila era assim, tipo... a brincadeira, né? A gente falava assim, lava-se roupa para fora, né? Que era, vamos abrir para saber quem é que está precisando de produtores no mercado. Porque não está dando para sustentar. Quem tá, então, liga o radar, que a gente faz qualquer negócio. A gente faz qualquer negócio para poder se sustentar. É bacana mesmo lembrar desses momentos, que é a persistência, a resiliência, né? A dedicação, para depois, você vê, anos depois, a Gulani é hoje uma das maiores produtoras do país, talvez a maior sem contar com a publicidade, porque as outras grandes, como a O2, a Conspiração e tal, elas também conquistaram esse espaço também com o suporte da publicidade. Com certeza. E a Gulani nunca fez publicidade, só conteúdo. Então, foi incrível, né? Nossa. Mas só que quando você tá lá atrás na história, você não sabe o que vai acontecer no futuro, né? Não, pelo amor de Deus. Você não sabe. Vive, né, o dia de hoje, caramba. Como é que eu pago as contas? Como é que eu pago as contas? O boleto chega, se você não pagar. E vira e mexe, a gente falava assim, meu Deus... E eu olhava pra mim mesma e falava, o que eu fui me meter? Ao mesmo tempo eu falava assim, ninguém me obrigou, né? Eu vim por conta própria. Eu inventei de entrar nessa área por conta própria. Portanto... Eu tenho que seguir à frente, Eu tenho que seguir em frente. E é muito bonito ver esse começo, essa dificuldade. Aí a gente começa com um assistente só, aí você passa a ter 2, passa a ter 3. A gente viu pessoas incríveis. A nossa primeira assistente era uma advogada de alto nível que trabalhava no mercado publicitário. Aí ela vem com o sonho também de fazer conteúdo e não publicidade, né? E fala, eu quero entrar nesse universo. E a gente fala assim, mas não tenho dinheiro para te pagar. Você já é top, gente.
Não, eu vou porque eu acho que eu tô... Vocês são bons de lá, viu? Isso, realmente. Mas eu não já desde a empresa de cloro ali, já dá pra ver. Aí ela veio trabalhar com a gente apostando. E ela vai se tornar mais pra frente, a gente, além da área de negócio, a área fixa, tá, da empresa. Porque uma coisa é você produzir a obra, que você contrata centenas de pessoas por período certo, né? Outra coisa é o seu time fixo. Então, ter uma produtora é você pensar em gestão da empresa também, não só do projeto. Então, como time fixo, a gente começa com uma pessoa, depois 2, depois 3, mas focado em que áreas? Na área, obviamente, financeira, né? Que vai dar conta, é projeto, mas é responsabilidade da produtora. A área de negócios e a área jurídica. Acho que a gente é uma das primeiras produtoras que investem no jurídico, talvez porque eu tenha... você tem uma bagagem, né? Então, mas que era extremamente importante, porque, primeiro, que cada filme tem centenas de contratos. Fora isso, tem os contratos de negócios, né? Sim. Que tem uma série de responsabilidades que duram por 10 anos. Então, estruturar, criar modelos de contratos para padronizar os arquivamentos, os padrões de negociação, enfim. Não, dá um super trabalho. Essa burocracia dá muito trabalho. Dá muito trabalho. A relação com os órgãos públicos, né? Você tem que manter um controle muito fino, né? Porque toda hora tem diligência, toda hora tem como fala, tem regras que você tem que seguir, prazos, etc. Então, esse controle, a gente começou a sistematizar tudo. E a área de negócios era assim, a gente tinha um quadro do tamanho dessa parede aqui, assim. Quem vinha trabalhar comigo tinha que... Eu lembro que para minha primeira estagiária, ela se veio com todo o gás e tal, né? Assim como a gente quando é estagiário, né, que está começando. E eu falava, então, você vai decupar todas as leis de incentivo, tá? Que horror! Decupar para entender bem como que é, tá? E fazer resumos. Fazer resumo de cada lei de incentivo. Então, você tem... artigo 1º, depois tem primeiro A, tem terceiro A, 39. A maioria das pessoas que estão começando não sabe que tem tudo isso aqui. Sim. Tem Funcine, fora o fundo setorial, fora o ICMS do Estado, fora o IPTU, ISS do município. Quantos tem? Então, mapear. 2, a gente tem que fazer um mapa de toda e qualquer oportunidade de financiamento. Então... Tem editais todo ano no Estado? Claro que varia as datas. Então tá aqui, editais todo ano do Estado. Tal data tem Temos que enviar, estar preparados, tem que estar preparado até tal data. Tem que estar preparados. Tem edital no Ministério da Cultura todo ano, mesmo sem saber, tá aqui. Tem a oportunidade X, tá ali. E mais, entender o perfil de cada edital, porque não é só ter o projeto pronto da sua cabeça, é saber o perfil do edital para você adequar a sua defesa também. Então, cada um a gente melhorava a defesa, Sim, vai escrever conforme que eles queriam, né? Entendeu? A outra coisa também que a gente aprendeu é que antes a gente fazia um material de captação, a gente mandava fazer 50, vai? Tá. E depois a gente aprendeu de que o discurso, ele vai se aprimorando. Ele tem que ser personalizado. E dependendo do perfil do interlocutor também, você muda a tua defesa. A gente fazia 3, 4. 3, 4 já mudava. Excelente. 3, 4 já mudava. Porque aí você vai aperfeiçoando a imagem, os textos de chamada. Se antes a gente ia com calhamaço, depois a gente começou a fazer as coisas muito sintéticas para leitura dinâmica. Claro, se é um distribuidor, é diferente. Mas para o mercado, sabe, assim, muita imagem, o que destacar, o que não destacar. E assim a gente criou uma área de negócios mesmo, pessoas dedicadas a buscar financiamento para os projetos. E aí a gente tinha esse mapa grandão, assim, que a gente ficava olhando, assim. Fundamental, porque isso você começava a visualizar todo o calendário, o que você tinha que fazer, as datas. Exatamente, não adianta só ter ideia. Perdeu. E a gente falava assim, perder os editais, que a gente perdia toda hora, óbvio. Ok, não participar... Inaceitável. Inaceitável. Tem que ir. Inaceitável. Pra você ter uma ideia, o filme da Ana Mui Laerte, esse Que Horas Ela Volta, que é lindo, que impactou o mundo inteiro, ele foi rejeitado 2 vezes no fundo setorial. Ele só ganhou na terceira. Caramba!
Enfim, vai saber. Provavelmente, né? ou... Não dá, primeiro que cada júri é um júri, né? Ele pode se identificar ou não. Segundo, que é obviamente que cada vez que você participa, você está mais maduro, né? Você vai amadurecendo. Se apresenta de uma forma diferente. Então, vários projetos. Esse é um case, assim, né? Mas são várias vezes que a gente viveu isso, né? E claro que cada vez que a gente perdia também, a gente ficava... como não? O meu projeto é lindo, maravilhoso, perfeito, tem os melhores talentos, como que a gente perdeu e tal. Aí a gente falava, pode ficar chateado, 24 horas, tá? Virou a chave, 24 horas, acabou, pra frente. Acho que tudo tem o seu momento certo. Acho que a gente, é o que eu sempre falo, a gente escreve boa parte, sei lá, do livro da nossa vida, mas tem alguns capítulos que tem que, enfim, tem que contar com a sorte, destino, sei lá, né? Isso é fundamental, né, Rebeca? A gente se esforça, mas depende do cenário que a gente está, das oportunidades que a gente encontra, né? É isso, tem coisas, dos júris que vão avaliar. Não dá pra saber, cada um tem um gosto. Cada um tem um gosto. Não dá pra... E por isso que, já que a gente está num fórum de mulheres, por isso que nós lutamos para que minimamente toda e qualquer comissão, seja de edital ou de festival, tenha paridade de gênero na sua composição. Por quê? Porque antes, e a gente tem lutado por isso, porque se você tem uma comissão que ela é masculina, é natural que ele se identifique com histórias, com olhares mais masculinos, isso é natural. Sem dúvida, sem dúvida. Então, as nossas chances diminuem muito. Então, a gente tem que ter paridade de gênero, que tem que ser o mesmo número de homens e de mulheres, para que a gente tenha um pouco mais de chance de emplacar as nossas obras. Com certeza. Acho que a mostra ela veio para fortalecer ainda mais esses até novos talentos, né? Porque a gente vai estar exibindo esses 20 curtas, para impulsionar mesmo as mulheres. Porque, assim, embora existem várias até roteiristas, produtoras, tal, mas diretora de fotografia, nossa, o número é muito pequeno. Se a gente for até olhar na história do Oscar, a gente só teve uma mulher que ganhou como melhor direção, foi aquela do Guerra ao Terror, que é a Catherine Bigelow. Só ela ganhou o Oscar, gente. Quantos anos tem um Oscar? Sei lá, quase 100 anos, não sei. E é absurdo, só uma diretora. Não, a gente tem até as indicações, mas uma diretora ter ganho até hoje é um absurdo. É um absurdo. É um absurdo. Então, o levantamento que a gente fez na base de dados da Ancine, que não é só de longas metragens, mas de televisão também, eram mais de 2.000, quase 2.500 obras por ano que a gente avaliava, as mulheres estão em 20% em média na direção e no roteiro. Só que nós somos 51% da população. Na fotografia é 12%, dependendo da área é 7%. Entendeu? Tem, muito pouco. Sem contar disparidades de salário, às vezes, né? Fora isso. Nossa Senhora. Fora isso. O que você acha que precisa ser feito para impulsionar cada vez mais esse fortalecimento das mulheres? Bom, primeiro, na gestão pública, é mínimo ter paridade de gênero nas comissões e ter alguma, que a gente chama de indutores, né, para você mudar essa realidade. Os indutores, o que é isso? É você ter um pontinho a mais, meio ponto a mais, se for uma mulher, sabe, na hora de você contabilizar. Né? Você ter metas, por exemplo, no Reino Unido, nas políticas públicas, eles têm metas. Então, se mulheres são 20% e a meta é aumentar um pouco para 30%. Então, ele vai ver de que maneiras que ele pode, através dos editais, dos incentivos fiscais e etc., privilegiar obras que tenham mais mulheres em cargos de liderança, né? E pontuar um pouquinho mais para atingir essa meta. Então, Suécia já conseguiu 50%, Reino Unido tem essas metas, França já tem essas metas, Canadá, a gente aqui não tem. Né? Então, agora a SP Cine aqui em São Paulo criou, inspirado nesse método do Reino Unido, a SP Cine colocou indutores e metas em todos os editais, em tudo. Legal. Então isso, você só vai sentir o reflexo disso daqui a 3 anos, porque até que essa obra consiga todo o seu recurso, até que ela produza, até que ela saia no mercado e tal. Na iniciativa privada, a gente precisa sensibilizar os empresários
né, de que maior diversidade traz mais lucratividade. Isso tem estudos do Banco Mundial, da Organização Internacional do Trabalho, do Fórum Econômico Mundial, da McKinsey. McKinsey é a maior consultora corporativa do mundo. Eles fazem, aliás, uma pesquisa desde 2015 em mais de 1.000 empresas de porte em 15 países no mundo. E as pesquisas sobre diversidade assim, apontam de que quando você tem mais mulheres em cargos de liderança, não adianta ter mulheres lá no cafezinho, né? Exato. Tem mulheres em cargos de liderança, a tendência das empresas de ter mais lucratividade é clara. Então, por exemplo, as grandes corporações como Google, Facebook, Netflix, Amazon, por exemplo, já tentaram de que a diversidade traz lucro. E já estão tomando medidas para aumentar a presença das mulheres em cargos de alta liderança. Então, a gente precisa, nas produtoras, sensibilizar, né, sobre a questão da lucratividade de médio prazo. Não, com certeza, porque a pessoa se identifica, né? Óbvio, se o público é metade, se o público consumidor é metade feminino, é natural que é porque hoje em dia, como os homens, e não é culpa não é ninguém. Ninguém é culpa de ninguém. Isso vem da nossa cultura, né? Se os filmes são a visão mesmo das mulheres, mesmo quando o filme é protagonizado por mulheres, muitos são escritos por homens. Então, uma visão masculina do nosso papel. Sim. Tem vários levantamentos também no mundo que mostram as mulheres, como que as mulheres são representadas nas obras. Sim. Né? Então, em geral, elas são sempre bonitinhas, menos idade, bonitinhas. Os homens não, né? Só pode ser mais velhos, são bonitões, não tem problema. Nas questões profissionais, eles são mais destacados nas questões profissionais e elas não. Em geral, elas não são a grande advogada, não, entendeu? É a mulher lá. Exatamente. Né? Inclusive, existe um estudo não sei se você já ouviu falar do teste de Bechdel. Não. Gente, você precisa conhecer e ajudar a divulgar. Um teste que já é usado no mundo inteiro, e no Brasil já começou também. Um teste para verificar se um filme tem minimamente uma presença feminina compatível, vai? Como que é o teste? Que interessante. São 3 perguntas. O filme tem 2 mulheres com nome? Com nome. Tá. Elas conversam entre elas? E não é sobre o homem? A maioria não passa. Você tá brincando. Começa a observar. Que louco. A gente nem tem consciência. Esse teste é para você ter consciência. A gente nem percebe. Nós, mulheres, não percebemos isso. Nossa. Não, então, basta ter 1 minuto no filme. Um filme de 90 minutos, de 100 minutos. Basta ter 1 minuto que ele passa no teste. E a maioria não passa. Nossa. Caramba. Não, eu nunca tinha ouvido falar. Então, não, teste de Bechdel fantástico. É incrível, incrível. Então, vários festivais no mundo já aplicam esse teste. Enfim, algumas legislações, por exemplo, na Espanha, eles já criaram uma legislação para também avaliar como que a mulher é representada nos filmes. Esse é um movimento que está acontecendo lento, né? Até a publicidade, se você for ver, ela já, por exemplo, os comerciais de cerveja, que tá todo mundo, as mulheres estão todas de biquíni. Eu acho que... Com o peitão de fora. Acho que talvez o pessoal já falou, não, a gente pode ter outro roteiro, né? Pode ter outro roteiro. A gente pode mudar um pouco o roteiro também, né? Porque a mulher também consome cerveja também, né? Não é só o homem. Então acho que essa mudança, ela tá ocorrendo, claro, aos poucos, mas tá acontecendo, né? Está acontecendo e as grandes marcas estão atentas de que elas têm que mudar. As grandes marcas já estão mudando o perfil da publicidade, né, focado mais nas mulheres. Na publicidade, então, tem um levantamento de alguns anos atrás que mulheres na criação era 3%. Nossa, caramba! 3% só. 3%? Nossa, aí surgiu um movimento no mundo, que veio para o Brasil também, que era de pedir para as agências de publicidade que, ao cotar no mercado, eles cotam produtoras, né? Não chamam produtoras para fazer a campanha, que uma delas fosse de mulher, fosse uma diretora mulher.
E porque nem isso acontecia. E isso já mudou um pouco o perfil, porque as mulheres nem concorriam para ser a diretora daquela publicidade. E depois eles criaram um outro movimento que é lindíssimo, que chama Free the Work, que é uma plataforma gigante, aliás, bancada pela Amazon e outras marcas, que é como se fosse um catálogo de mulheres diretoras. Porque muitas produtoras, e eu vi isso acontecer, eu falo, por que você não chama mais mulheres para dirigir o filme? Por que você não chama mais mulheres para dirigir essa série, essa campanha de publicidade? Ah, Débora, porque elas não têm tanta experiência. Onde estão as mulheres experientes? Onde estão? Eu falei, gente, tem em todo lugar. Você não assiste os festivais, você não vê os festivais e tal. Então eles criaram uma plataforma onde você tem as mulheres ali, mulheres, e também é diversidade, né? Então mulheres, tem também a diversidade racial, né? Onde eles colocam o portfólio dessas mulheres lá. Então não é só a fotinho dela com o currículo, já com o portfólio. Então você quer buscar uma mulher, você quer fazer uma campanha, mas você não sabe onde achar. Entra nessa plataforma, que é linda, e busca lá um perfil para você. Ah, sensacional. Sensacional. Isso é novo, deve ter uns 2 anos. E chegou no Brasil no ano passado. E é linda. A campanha deles, imagina, feita por publicitários assim do mundo, linda. A primeira campanha deles mostra uma criança tocando de costas e fala: Mozart foi brilhante, né? Foi um gênio, né? Mas nunca ninguém falou da irmã do Mozart. Aí a câmera vira assim, é uma menina tocando, brilhante, assim, brilhante, uma criança. E ela era tão genial quanto ele, a gente nunca ouviu falar. Nossa, caramba. Né? Aí a câmera vai girando assim, em torno do piano de caudas, e eles vão trocando as mulheres. Então aí uma adolescente, uma jovem, uma madura, uma ruiva, uma negra, uma japonesa, e etc. E termina dizendo quantos talentos nós não desperdiçamos ao longo da história. Não abra os seus olhos, né? E termina a campanha. Mas é isso mesmo, você citou esse exemplo, eu mesmo não conhecia, e até quando recentemente estava pesquisando sobre as diretoras, mulheres e tal, eu tinha ouvido falar, mas eu não tinha me aprofundado na história da pioneira, aquela francesa, aquela Alice Guy Blanche. Nossa, ela fez milhares e milhares de filmes e, assim, ninguém sabe. Estava apagada da história. Imagina, ninguém nem soube. Saiu recentemente, vai um documentário até sobre ela, mas, assim, se eu perguntar, 99,9% das pessoas falam, mas quem que é essa mulher? Sim, tanto que na história... ninguém nem quem que ninguém sabia. E várias técnicas... A França fez homenagem póstuma, né, a ela. Imagina. Você fala, caramba, a gente não, sei lá, não ficou sabendo, né? Então, no meio acadêmico também, quando você faz uma faculdade, todas as referências são masculinas. Esse diretor, esse roteirista. É uma coisa inconsciente, né? Se você vai analisar, nunca se destaca uma mulher. Isso está sendo discutido agora no meio acadêmico. Porque também aí as meninas se formam, e na hora de se formar o grupo, assim, quem faz o curta, quem vai dirigir, quem vai roteirizar e tal, as meninas também nem são estimuladas a estar nesse lugar. Exatamente. Ela não tem uma identificação. Eu não vou ser que nem ela fala, quem? Quem? Eu vou ser que nem... Ela fica pensando quem que ela vai ser. Sim. Não, faz todo sentido. E até, no entanto, por exemplo, esses filmes de grandes bilheterias lá fora, acho que o único que eu vejo que, nossa, realmente aquela bilheteria gigantesca foi do Mulher Maravilha, que foi... Já tem essa uma diretora. Mas, assim, se você for ver um filme de Marvel, esses universos são todos homens, né? Então, você fala, caramba, só tem uma. Nessa imensidão de filmes que são produzidos. Sim. É muito pouco, né? É muito pouco. Muito pouco. Eu vi uma pesquisa interessante, nem lembro de onde foi. Eu vi com uma exposição da ONU Mulheres, que era sobre viés inconsciente, né? Estudos de neurociência, de como se dá a tomada de decisão. Né? E por que nessas tomadas de decisão você acaba excluindo as mulheres. Mesmo as mulheres excluem as mulheres. Claro. Então, numa contratação, você tem o mesmo currículo,
o mesmo tempo de profissão, e etc., a mesma pós-mestrado, etc., na hora de decidir entre os dois, você acaba escolhendo um homem. Isso está no seu inconsciente, né? E aí, buscando, né, de onde vem isso, uma das pesquisas fez um levantamento de uma livraria, de quais são os livros disponíveis para as crianças, em um determinado período. Então, vê lá, 300 livros para criança. Então, aí eles vão colocando assim, quais são aqueles que têm mulheres como a protagonista da história? Né? Não, quais são as mulheres que são protagonistas da história? Quase nenhum. Quais são as mulheres estão presentes, mas não tem fala? Aí eles tiram da prateleira, tiram. Estão presentes, mas não tem fala. Aí sai um monte. Elas estão lá, mas sai um monte. Não, o primeiro que eles tiram é quais são os livros que não tem nenhuma mulher. Aí tira alguns. Quais que tem mulher, mas elas não têm fala na historinha infantil. Tira um monte. Nossa. Aí o outro, quais que elas estão presentes, tem fala, mas elas são, assim, secundárias. Elas querem ser a princesa, elas querem ser a... Sabe? São falas... Aí sai, assim, muitos. E aí sobram só alguns ali, e aí eles perguntam, e quais são os livros onde as mulheres, as mulheres ou as meninas, têm algum desejo de ser alguma coisa como um astronauta, um engenheiro da NASA, uma química, que tem alguma aspiração profissional, além de ser só a mulher bonitinha da história. E aí sobra meia dúzia. Então, já da nossa cultura, já desde criança, a gente recebe, as nossas mães, mulheres, compram os livrinhos onde a gente vai se colocar em papéis que não são de liderança. Não, e que as histórias ainda continuam no mercado há muito tempo, elas vão continuar. Agora que estão mudando. E por isso que o audiovisual é importante para mudar esse cenário. Porque o audiovisual, você vê, ainda mais as novas gerações, você assiste audiovisual o tempo todo, no celular, na televisão, o tempo todo. Você é estimulado pelo audiovisual. Se as narrativas são essas, você está perpetuando essa realidade. Essas narrativas constroem o imaginário da sociedade, né? E a gente está perpetuando, por isso tem que mudar. E o audiovisual é fundamental para essa mudança. Caramba, a gente não consegue, às vezes, perceber que isso vem de toda a bagagem que você teve desde criança. Sim, né? Dos nossos ancestrais. A gente é inconsciente, por isso que eles chamam de viés inconsciente na neurociência, né? É completamente inconsciente isso, sabe? Nossa, caramba. É incrível. Na época que você também, depois de todo esse processo de produção e tal, em 2015, você acabou entrando na direção da Ancine. Sim. Como que foi sair desse universo até ali, micro no sentido de o que vocês estão fazendo para o macro do que todo mundo está fazendo? Como que foi essa experiência? Então, aí primeiro que tem nessa trajetória como produtora, a Gulani sempre participou de associações e sindicatos, que é onde você discute as pautas coletivas, né? Então a gente participou da Associação Paulista de Cineastas, depois a gente foi para o Sindicato da Indústria do Audiovisual, que é filiado à Fiesp, e a gente se revezava entre os sócios para representar a empresa lá. E de um determinado, não sei de que ano em diante, eu fiquei mais à frente dessa ação. Então, eu passei a discutir pautas coletivas o tempo todo e assumir funções de representação. Vai falar com o governador, vai falar com... Porque cada vez que muda um governo, você tem que... Todo mundo, os sindicatos estão lá, é muito importante. Que toda produtora, todo profissional seja filiado às suas associações. Para saber o que está acontecendo primeiro e para ajudar, né? Então, eu participava muito das ações no município, no estado, no governo federal. Você sempre teve essa veia ativista mesmo, sim, né? Desde o começo. Aí conversava com a Ancine, ia junto com as associações para o Congresso Nacional para defender as cotas nos canais de televisão, que a gente conseguiu ampliar o fundo setorial, a gente ia para Brasília e se revezava nas idas para o Congresso Nacional e tudo. Isso me fez... também pensar no todo sempre e também falar em nome de todos.
foi daí que surge a oportunidade de eles na Ancine, naquele momento, eles estão buscando alguém com mais experiência no mercado, e aí eles me convidam para ir para lá, porque já me conhecem dessa interlocução e tal. Aí foi muito impactante, né? Primeiro que a gente levou meses fazendo terapia de grupo, eu e os sócios, para aceitar essa proposta, para deixar a produtora para ir. A gente fazia terapia, a gente teve isso é interessante também saber. A gente, num determinado momento, a gente já era hiper premiado, a gente já tinha feito muitos filmes de prestígio, a gente era conhecidíssimo no mercado, mas a empresa não dava o salto da sustentabilidade. A gente estava sempre duro, quando chegava o final do ano tinha que pagar 13º, que tinha que pagar as contas e tal, a gente ficava enlouquecidos. A gente falou, gente, não é possível. A gente precisa focar nos projetos que deem bilheteria. Óbvio que a gente tentou e nenhum deu certo. E a gente precisa conseguir fazer isso. Acho que a gente precisa de ajuda externa. Então a gente contratou uma consultoria para nos ajudar. E nesse momento a gente vê que a maioria dos nossos projetos tem um perfil hiperautoral. Mesmo quando a gente mira no mercado para atingir o público, a gente mesmo se transforma ele em mais autoral. A gente mesmo. Peraí, eu tô tentando. A gente mesmo vai lá e deixa ele mais nichado. Porque a gente quer aperfeiçoar isso, aperfeiçoar aquilo, não sei lá. E é difícil pra caramba. Deixa só uma aspas, depois você continua no que você tá falando. Mas nem Até que a Sorte nos separe, vocês não foi uma bilheteria nós vamos conseguir. Monstruosa? Não, calma. Aí nós vamos conseguir. A gente tentou várias vezes e no Até que a Sorte foi que a gente conseguiu a maior bilheteria do ano. 2 vezes, a gente conseguiu em 2012 e 2014. Nossa, eu adoro esse filme, gente. Maravilhoso. É maravilhoso. E as pessoas pensam que fazer comédia é fácil. Não é fácil, não. Não, é muito difícil pra caramba. E aí a gente consegue, mas aí a gente persiste que, por exemplo, um filme como esse era no meio de 20 outros. Né? E aí a gente começa a contar com uma consultoria externa, e aí a gente muda o perfil do nosso consultor, que é um consultor corporativo terapeuta. Existe isso. Caramba, você faz o que é terapia para lideranças de empresas e etc. Por quê? Porque muito disso está dentro da gente. O paciente não somos nós, é a empresa. Né? Mas passa pelo nosso perfil. E a gente identificou que o nosso perfil estava longe de ser um perfil mais comercial, por mais que a gente tentasse. Nossa, caramba. E aí a gente passa a contar com essa consultoria semanal, durante anos. E aí, em 2015, quando eu recebo esse convite, a gente pauta isso na terapia. A gente fala, não acredito que você vai deixar a empresa, não acredito! Agora que você vai deixar! Agora que a gente conseguiu as maiores bilheterias, né? Que foi 12, 14, até 15. Agora que a gente vai dar aquela alavancada. Gente, mas a gente precisa também compartilhar a nossa experiência para ajudar nas políticas públicas, a sofisticar as políticas públicas e tudo mais. Foi uma decisão difícil. Nossa, imagina. É um outro mundo. Foi muito bacana por um lado, por outro lado não foi. Estresse, imagina. Porque eu peguei, só no meu período de 4 anos, eu peguei 3 presidentes da República, 5 ministros diferentes, e a troca de 4 diretores na agência. Então eu peguei um período de instabilidade total. Consegui fazer muitas coisas. Na pauta das mulheres, foi a primeira vez que entrou na política pública o tema, foi muito legal. A gente conseguiu fazer pesquisas anuais em 2.500 obras ano. A gente conseguiu paridade de gênero nas comissões. E a gente estava avançando agora para as metas nos editais. Mas aí acabou o tempo, né? Ainda bem que a Especine deu a continuidade, sabe? Foi a partir dali, ela foi para frente. Mas a máquina pública é um outro mundo. Por isso que eu te perguntei, né? Um outro aprendizado, vai. Porque você tem tanto o enfrentamento da administração em si, como da política, né? Você imagina que a gente conseguiu regulamentar a área de televisão por assinatura, que a gente conseguiu as cotas,
antes dessa lei, a gente era menos de 1% a presença do conteúdo nacional independente nos canais, por assinatura. 5 anos depois, a gente já era 17%. Sendo que a cota, sabe qual foi a cota? Quanto é a cota? 2,8%, sendo só metade independente. 1,4%. Sabe quanto é na Europa? 50%. 50, né? E cada país dentro dos 50%, por exemplo, a França tem 30% de conteúdo nacional dela. 30%. A nossa cota não chegava nem a 3% e foi uma guerra. Essa cotícula fez com que os canais pudessem ver que o nosso conteúdo é bom negócio, que o público quer. Tanto que ultrapassou a cota. Não precisava ter ultrapassado, ultrapassou a cota. A próxima fronteira de regulação, que precisa de lei, é o VOD, que são as plataformas de streaming, que não tem regulação nenhuma. É complicado, né, também. Né? Então, a gente, estando lá, a gente vê o jogo de forças internacionais, o jogo no Congresso Nacional, é muito difícil, né? Os jogos de interesses, sei lá, você sai de lá você sai de lá enxergando muito. Enxergando demais. Sim. Enxergando demais. Isso foi bom, foi muito bom. Que interessante. Em relação até essas plataformas de streaming, o que você acha que precisa ser feito, enfim, para regular e tal? Precisa de lei, que já existe em vários países. Europa, por exemplo, eles já estão na segunda onda regulatória. A segunda onda regulatória já teve uma lei, já se passaram anos e já se avaliou os impactos da lei e já estão se aperfeiçoando. Aqui não tem nem a primeira. Né? Precisa, que é natural, que é garantir conteúdo nacional nas plataformas, garantir alguma forma de contribuição desse segmento para o desenvolvimento do conteúdo nacional, né? Como é em outros países, em vários países. Você acha que falta, assim, eu vou falar talvez por experiência, assim, por exemplo, a gente tem um filme documentário que está na Amazon, e assim, é difícil você lidar com eles no sentido de ter uma transparência maior daquilo que foi realmente, enfim, relação que... Acesso do público. É aquele dado e você aceita. Você fala, é isso aí. Então, não existe uma auditoria para ver se aquilo é aquilo. Não, você prestou serviço. Ou você prestou serviços... Exatamente. Então, hoje em dia... É maravilhoso poder trabalhar com as plataformas. Eu não tô maravilhoso. Maravilhoso. Até porque a sua obra atinge um público mundial. É realmente incrível. E é ótimo que aconteça isso. O que se pensa em regulação é que, paralelamente a essas oportunidades, você tem algumas oportunidades também para o produtor independente ter direitos das obras. Porque hoje você ou presta serviços fazendo as séries, todos os direitos são da plataforma. Então você não tem direito a pedir informação. Se essa obra estourar, como 3% estourou no mundo e tal, você não tem direito a uma remuneração extra, nada. Você vendeu aquele serviço, acabou. Ou você licencia a sua obra pronta. Você fez uma obra, eles se interessaram, compraram, te pagaram X e a sua obra está lá. Ótimo. O que se pretende, que se quer? Que também, paralelamente, você tenha obras onde você tem parte dos direitos. Se ela fizer sucesso, você pode, como um empresário, você quer... Sim, é um produto. Ele é um produto. Você quer usufruir daquelas receitas. O que a gente quer é algo semelhante ao que aconteceu nos canais de televisão por assinatura. E, fora isso, você quer a garantia de um percentual maior de conteúdo nacional nessas plataformas. Eles chamam também de um outro ponto que se discute muito, que eles chamam de proeminência. Você está na plataforma, mas você está lá na 50ª, 90ª página, ou você está em destaque ali. Sim. Então, que se tenha um conteúdo nacional com alguns destaques, para que você possa competir no mercado. Por exemplo, as cotas de 2,8% são em horário nobre. Não, muito bem lembrado. Essa sessão mais destacada seria o horário nobre do... Então,
e que se tenha alguma receita do setor para o setor. Uma coisa que a sociedade fala de uma forma equivocada é de que os cineastas querem um dinheiro, que usam um dinheiro que deveria ser usado na educação, na saúde. Gente, o fundo setorial, que é o maior volume de investimento no setor, ele é um dinheiro da atividade para a própria atividade. Ele não é um dinheiro que sai da saúde. Não, eles saem das antenas de televisão, de cada celular que paga 30 centavos por ano para esse fundo setorial. Então, ele é um dinheiro do setor para o setor. E, por lei, ele não pode ser usado para outra coisa. Então, não se está tirando dinheiro de nada. Então, o que se espera também do futuro, né, que se almeja, é que esse mercado de plataformas de streaming, que é um dos mercados que mais cresce no mundo, e inclusive em relação a outros setores, essas empresas de mídia hoje, o que antes, sei lá, décadas atrás, eram empresas das indústrias de eletroeletrônicos e de automóveis que estavam no ranking de lucratividade do mundo, pela Forbes, por exemplo, hoje são as empresas de mídia já estão lá. Né? Então é um dos negócios mais potentes do mundo. Que esse negócio também, uma parcelinha, contribua para o desenvolvimento da produção local, nacional. Né? De produção independente. Produção independente é aquela que você tem direitos sobre a obra. Né? Que você tem direitos patrimoniais sobre essa obra, direitos a receitas, vários direitos, entendeu? Então é isso que se espera, né? Que se tenha esse dinheiro vá para um fundo, tipo fundo setorial, ou também, que é uma proposta das plataformas que é muito bacana, que é que as próprias plataformas possam decidir os projetos que elas vão investir. Como alguns incentivos fiscais de televisão, que eles têm o direito de investir esse dinheiro, por lei, e eles escolhem o projeto. Ok. Também. Sim. Ok. Com certeza. Eu acho que a pandemia, ela fez, acho que o pessoal acordar, né, para a área do audiovisual, o quanto ele é importante, né? Tá todo mundo ali assistindo toda hora Netflix, Amazon, porque faz parte, né? A gente assistir filmes, é cultural, não tem nem o que falar, né? Tem que falar, todo mundo assiste. Né? E as pessoas, é engraçado porque muitas vezes a nossa sociedade, né, ela demoniza os artistas, demoniza a nossa atividade, como se também a nossa atividade fosse só arte. É uma indústria. É uma indústria que gera milhares e milhares e milhares de emprego, que gira a roda da balança econômica do país também. Ela contribui para o PIB nacional, né? Mas as pessoas não têm essa ideia, né? Porque só tem ideia do glamour ali, Imagina. Né? Eu acho que depois de tudo que você contou aqui, acho que as pessoas vão entender que existe um processo enorme, né, de crescimento, de como ganhar dinheiro, como ver o filme como um produto e tal. Débora, eu tô amando o teu papo. Se eu fosse deixar, eu ficava, sei lá, 7 horas conversando com você. Mas já estamos no fim, né? Deixa eu te perguntar 2 perguntinhas, aquela bate rápida, assim, só pra gente, né, descontrair. Que diretor ou diretora que, assim, é seu favorito, assim, que seu brilho, assim, que seus olhos brilham, assim? Eu gosto de falar da produção nacional, e meus olhos brilham com a Ana Mui Laerte. Né? Adoro a Ana. É incrível, não tem nem o que falar. Né? Teria muitas que eu poderia citar, né? Mas citar a Ana Mui Laerte. E qual que é o filme da sua vida? Pode ter sido os que vocês produziram, ou... Nossa, que difícil isso. São tantos os filmes que... É difícil, né? É muito difícil isso. Tem o filme da minha vida. O que você mais gostou de talvez fazer, vai? Que eu mais gostei de fazer... Foram tantos filmes lindos. Acho que eu citaria também esse filme da Ana Mui Laerte, porque ele tem tudo, assim, até que horas... que horas ela volta, porque... É um filme simples, né? Não é um filme grandioso. Tem um conteúdo relevante, impactante para a construção do imaginário da nossa sociedade, né? Para a desconstrução desse imaginário
e como que um filme pequeno pôde impactar tanto o mundo, né? Ele viajou por muitos países, ele foi exibido, ele teve um esforço também de exibição até em aldeias indígenas, sabe? Caramba! Assim, de uma penetração incrível, assim, ele é um orgulho. Eu acho que eu citaria esse porque tem um perfil como que o simples também pode tocar corações e mentes. É lindo o filme, é lindo, É lindo. muito bonito. E é uma história até que fez parte assim, da nossa cultura, vamos dizer, né? Sim, sim. E debate a nossa cultura, né? Então, de uma forma tão sensível, eu amei, acho que, nossa, é incrível. Débora, eu simplesmente amei bater esse papo com você. Você é uma pessoa que eu sou sua fã mesmo, e acho que depois desse bate-papo, com certeza as pessoas vão se tornar ainda mais. Imagina. Muito obrigado mesmo. Foi uma delícia conversar, relembrar o começo da carreira, falar sobre os desafios que temos pela frente e principalmente falar sobre a importância das mulheres na nossa indústria. Né? Com certeza. É mais lucro e é refletir a nossa realidade. Afinal, nós somos a maioria, hein? É verdade. Nós não somos minoria, nós somos maioria. É verdade. Um prazer, viu? E parabéns por essa mostra, parabéns pelo festival. A gente que agradece aqui com sua presença maravilhosa. Gente, muito obrigado de você ter assistido até aqui. Assista aos filmes do São Paulo Film Festival, são 20 curtas maravilhosos, todos dirigidos por mulheres. E também não esqueça de votar naquele que é o seu favorito, tá ok? Um abraço!